E nós vamos hoje falar sobre essa necessidade que nós, homens, espíritos, temos da vida social. Então, a gente inicia com uma fala de Walter Barcelos, num livro chamado Sexo e Evolução, em que ele diz o seguinte, que a vida vem de Deus e pertence a Deus, pois a vida é a presença de Deus em toda parte. Deus criou a vida de tal forma que tudo nela caminhará dentro da lei de evolução. Então, só para a gente fixar, a vida vem de Deus e a vida pertence a Deus. A vida não é minha, a vida não é de nenhum de nós individualmente. Nós a temos, nós a vivemos, mas quem nos criou, quem nos concede permissão para estarmos juntos é Deus. Na sua harmoniosa determinação, dentro de toda a ordem das coisas, que a gente sabe que Deus é inteligência maior, que equilibra o universo. Então, dentro dessa harmonia universal, nós temos a oportunidade de viver. E essa oportunidade ela não pode ser não pode ser um domínio, uma posse, não pode ser posse de nós que ainda estamos aprendendo a caminhar. Então, a vida ela pertence a Deus e é por Deus que nós temos que conduzi-la. No Livro dos Espíritos, na questão 768, Allan Kardec vai nos dizer que a lei de evolução estabelece que a vida social é necessária, porque o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e atrofia as suas capacidades. Então, viver em sociedade é necessidade nossa. Vivendo em sociedade que nós vamos poder ter a certeza ou não de que os nossos atributos realmente se fixaram, de que as nossas virtudes são realmente genuínas, porque quando estamos sozinhos lá na nossa casa, não tem jeito de a gente ofender ninguém, não tem jeito de fazer, de pensar muitas coisas, de falar mal, fica mais restrito essa possibilidade de atuação. Mas é quando eu saio, é quando eu convivo na escola, no centro espírita, né? E no centro espírita também não é diferente. Às vezes a gente chega, só eu que arrumo aquela água, hoje o fulano arrumou, mas que isso, quer tomar minha tarefa. Nós somos humanos e estamos em todos os lugares. E é por isso que nós temos as diferenças e as dificuldades. Se fosse fácil, a gente não precisava estudar tanto sobre uma coisa que a gente faz. Não é assim, divino? Porque se fosse fácil viver em sociedade, nós não teríamos tantos teóricos sociais, comportamentais, religiosos, filósofos, nos ensinando aí a compreensão ou nos convidando a compreender como nós funcionamos. Nós, seres sociais, como que nós nos apresentamos diante do outro, que é a nossa maior dificuldade. Então, para a doutrina espírita não iria ser diferente. Todo mundo sabe que a doutrina espírita não veio para negar nada. A doutrina espírita ela não nega a ciência, ela não nega a evolução, ela não nega as verdades que fazem parte da nossa vida. Muito pelo contrário. A doutrina espírita vem para endossar isso. A necessidade de vivermos em sociedade. A necessidade de promovermos trabalhos externos, de sairmos para o dia a dia, convivendo com pessoas diferentes de nós. E nós que nascemos no Brasil, nós ainda somos muito mais abençoados, porque nós vivemos numa mistura tremenda, né? É a bendita miscigenação. É só olhar para o lado que a gente vai ver como somos diferentes. E não somos diferentes somente na forma física, não. Nós somos diferentes na forma de pensar. Nós somos diferentes no comportamento. Nós somos um povo miscigenado, um povo muito misturado. E diante dessa mistura e dessa diversidade é que vem o desafio para nos adequarmos a ele. Não basta nos aceitarmos, é preciso que a gente
consiga, tenha a capacidade de nos aceitar, mas também de sermos capazes de vivermos em comunidade. Porque aquilo que eu disse, ficar lá no oratório da casa, no escritório, orando, não é assim? É até bom, né? Vai para um spa, vir com um spa religioso, vai para o alto do monte, uns lugares bonitos, boa comida, né? Boa paisagem, fica ali orando, dorme bastante, engorda bastante. Mas do ponto de vista espiritual, pouca coisa vai mudar, ou nada. Porque não fizemos o que efetivamente deveríamos fazer, que é colocar em prática as nossas sensações, os nossos sentimentos, com racionalidade, mas também com muito amor. São os desafios do dia a dia, são os desafios que nos convidam o tempo todo para pensar nossa postura diante das mais variadas circunstâncias. Porque se fosse para ficar em casa, seria tranquilo, ninguém ia ter problema. Então, Allan Kardec ele deixa isso para nós bastante esclarecido. Ele vai dizer, olha, se a gente viver insulado, não vai ser possível desenvolver capacidade nenhuma. Como que eu posso me aprimorar? Eu gosto muito da paciência, acho que eu vim aqui para resolver muita coisa no campo da paciência, né? Porque sempre quando eu vou falar de virtude, vem a paciência. Mas como que eu vou desenvolver a paciência se eu vivo sozinho? Se eu não tenho ninguém para que venha testar a minha capacidade de tolerar e de ser paciente, de saber ouvir. Como que isso é possível? É exatamente isso que Allan Kardec nos fala, lá na questão 768, e nesse trechinho da doutrina espírita, lá do Livro dos Espíritos, as perguntas próximas, né, tanto anteriores como posteriores, elas vão tratar muito desse tema. Então, vale a pena até ir lá no Livro dos Espíritos e retomar essas questões, até para fixar melhor, né? Porque aqui o estudo, como ele vem mais ou menos orientado, a gente acaba saltando uma parte, deixando outra, e fica, às vezes, devendo. Mas ele vai também falar que o ser humano é, por natureza, um ser gregário, criado para viver em sociedade. O seu insulamento, mesmo a pretexto de servir a Deus ou de desenvolver virtudes, constitui uma agressão à lei natural, por caracterizar uma fuga injustificável às responsabilidades requeridas ao seu progresso espiritual. É tudo que a gente está falando aqui. Ainda que sob o pretexto de servir a Deus, o insulamento, o isolamento, ficar ali afastado do convívio, ficar afastado da ação, da possibilidade da obra, é alguma coisa que tira do espírito a oportunidade. Emmanuel fala em oportunidade, tira a oportunidade de servir. Porque o único jeito de servir é se eu tiver o outro. Não é assim que a doutrina espírita ensina a gente? Caridade, fora da caridade, não há salvação. Mas a caridade, ela pressupõe a existência de mais pessoas, porque não dá para fazer caridade só para mim, isoladamente. Então, isolado, não há salvação. Não é possível. Isolado, não é possível que as faculdades que nós necessitamos elaborar, desenvolver, aprimorar, que elas possam alcançar alguma melhoria. Não é possível, porque nós não somos, em momento nenhum, desafiados a nada. Ainda na questão 766 e 767 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que a vida social faz parte da lei natural, uma vez que Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilidade à palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E é interessante que é uma coisa muito óbvia, né? Mas para que serviria a palavra, o ato de comunicação, se eu não precisasse comunicar com ninguém? Se eu não necessitasse me fazer entender ou necessitasse entender o outro, de nada serviria. Eu não teria um inútil, não tem nenhuma fundamentação, nenhuma finalidade nisso. Então, a vida em sociedade, e a gente que é espírita e que sabe dos princípios da doutrina espírita, a gente sabe também que nós somos individualidades. E essa que é a grande riqueza. Não é um encontro para moldar ou para padronizar todos num modelinho assim, bonitinho, formatadinho, não.
É a possibilidade de você encontrar com aquilo que é diferente de você, com aqueles que são diferentes de você, com aqueles que vão apontar para você os seus defeitos, as suas qualidades, que vão amar, que vão odiar, que vão tolerar, que vão nos desafiar o tempo todo. Olha, e o desafio do espírita nesse momento é ter serenidade para, diante de cada uma dessas circunstâncias, saber permanecer passivo quando for necessário, saber ouvir, saber tolerar, que eu acho que a palavra de ordem hoje na nossa modernidade chama-se tolerância. Somos tão poucos tolerantes com o outro, não toleramos o fato do outro, às vezes, deixar o cabelo branco. Outro dia, alguém reclamando porque uma pessoa estava com a cabeça muito branca. Porque todo mundo hoje pinta o cabelo, gosta de pintar o cabelo, mas espera aí. Nós não toleramos as pessoas. Eu nem falo mais do trânsito, não, porque o trânsito virou lugar comum. As intolerâncias do trânsito já não fazem nem mais efeito para ninguém, que é lugar comum. Você acorda às 7 horas da manhã, acorda às 6, sai às 7, você já encontra gente, pessoas que estão estressadas, pessoas que estão impacientes, que já despertam nervosas, que despertam e talvez sequer agradecem a oportunidade de abrir os olhos mais um dia. Porque se nós, espíritos encarnados, imaginássemos o benefício que a nossa evolução tem por permanecermos mais um dia, mais uma hora, mais um minuto nesse planeta, nós iríamos agradecer a vida que Deus nos criou e nos deu o tempo todo. O problema é que nós não agradecemos e a gente já acorda cuspindo marimbondo, né? Já doido querendo achar para poder descontar a raiva porque não dormiu de noite. Gente, a gente precisa pensar muito nisso, porque a espiritualidade o tempo todo nos fala a respeito disso. E a gente tem os desencarnes em que, às vezes, as pessoas demoram para desencarnar. Ficam tempos aí para desencarnar. E as notícias espirituais são no sentido de que cada dia ali, naquele momento, naquela circunstância, muitas vezes de sofrimento físico, de padecimento físico, vão resgatar, cada dia daquele ali vai resgatar séculos, anos no plano espiritual. Porque o espírito precisa do tempo ideal, no lugar ideal, da forma como foi planejado anteriormente. E não somos nós que vamos alterar isso. Mas se a gente não está alterando, então pelo menos vamos promover um pouco o bom viver, o bom conviver. Vamos começar a pensar, será que eu sou um espírito tão puro assim, que eu não tenho nada, nenhuma dívida nesse planeta? Será que, às vezes, as vicissitudes, que o Emmanuel adora, né? As vicissitudes não são necessárias para a minha evolução? E aí talvez a gente vá acordar de manhã, ao invés de olhar para o outro com a cara ruim, porque não dormiu bem, vai olhar para o céu, para as coisas de Deus e dizer muito obrigado. Mais um dia na Terra, menos muitos anos lá no sofrimento. Com certeza, a matemática é muito assim. Então, a gente precisa ter muito essa certeza entre nós, até para nos fortalecer, para que a gente possa permanecer convivendo em grupo, permanecer convivendo em sociedade e cumprir a nossa obrigação, porque não basta viver em grupo, viver em sociedade. Olha, Allan Kardec diz que nós somos pessoas, somos seres gregários, vivemos em sociedade, sentimos necessidade de viver em sociedade. Mas não é só viver para perturbar o outro, é para viver com qualidade. Eu, em sociedade, eu tenho que ser um ponto que qualifica a vida daquele grupo que vive comigo. Eu não posso ser aquele que chega dentro da casa e a nuvem trevosa já chega atrás. Fecha o tempo, você já sabe, está chegando o fulano. Não. Eu tenho que ser aquele que, quando chega, entra um raio de luz junto. É esse o nosso objetivo. Por isso que nós somos postos para morar, para viver, para conviver, para trabalhar, para vir para a casa espírita, com grupos de pessoas. Nesses momentos, nós temos que fazer luz.
nós temos que sorrir mais, sermos mais agradáveis, porque necessitamos dessa convivência, mas não é uma convivência do ponto de vista negativo. Tem que ser, e não pode ser uma coisa dolorosa também. Porque de nada adianta eu chegar aqui na casa espírita e falar, e sorrir, e brincar bastante, e aí entrar lá no meu carro e falar assim, ufa, ainda bem que eu fiquei livre daquele povo. Não é assim? Aí eu tenho que voltar quarta-feira, porque eu sou obrigado a ir quarta-feira. Você sabe que isso me lembra? Aquele tempo que a gente era obrigado a ir para a igreja, e ficava ali naquele calor, ouvindo e não entendendo nada, porque microfone de igreja é uma bênção, ninguém escuta nada. Ele já é feito para ninguém escutar nada. E calor, e aquela confusão, e que você tinha que ir, porque se não fosse aos domingos a igreja, estava ali incorrendo em pecado. E aí teria que reparar esse pecado por alguma forma de penitência. Essa obrigação vinda de fora, nos obrigando a cumprir horários, a cumprir tarefas que nos são dolorosas. A vinda na casa espírita tem que ser alguma coisa prazerosa. No momento em que a gente atravessa aquele portão, ou no momento que quem está nos escutando, né, aciona o botão lá para escutar uma palestra espírita, é preciso que também desvincule dos seus pensamentos qualquer coisa que possa vir a atrapalhar. A casa espírita é um momento de fortalecimento. E aqui tem que ser alguma coisa prazerosa, porque aqui é bom, tem que ser bom. Eu tenho que sair daqui melhor do que eu entrei, feliz. Porque é lá fora, é na sociedade lá fora, que eu vou ser testado. Porque aqui todos nós estamos olhando para o mesmo lugar, não é assim? Não tem ninguém pensando diferente aqui. Eu costumo dizer que na casa espírita é uma bênção falar para pessoas assim. Todos acreditam na reencarnação, todos acreditam na diversidade dos mundos habitados, todos acreditam na evolução, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, em Deus, em Jesus, no espírito, no perispírito, enfim, acreditam em todos os princípios da doutrina espírita. Todas as leis da doutrina espírita, lei de adoração, lei natura, lei de amor, todas as leis, que algumas que nós já vimos aqui, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas o grande barato desse nosso aprendizado é chegar lá fora sem impor, porque nós não temos que impor nada a ninguém, sem impor, deixar que a nossa luz irradie naturalmente. Fazer com que nós sejamos um ponto de iluminação, ainda que tímido, nos lugares em que estejamos. Então, viver em sociedade, mas viver bem, com qualidade, sermos felizes socialmente. Quando estarmos com a família, estarmos felizes por estarmos com a família. E não aquele encontro de domingo que vai obrigado, repara na vida de todo mundo, o que o irmão está fazendo, os sobrinhos estão fazendo, para depois sair correndo. Ai, graças a Deus, acabou, até domingo que vem, aquela coisa que faz até mal. Quando Allan Kardec nos fala, olha, nós somos seres para viver em sociedade e que Deus não nos deu habilidades inutilmente, Ele não nos deu a capacidade da comunicação, Ele não nos deu a capacidade de amar o outro se nós não fôssemos convidados a exercitar. E ele vai lembrar também que esse isolamento, ele chama de insulamento, ele é contrário à lei natural, à lei de Deus. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Graças ao aprendizado desenvolvido ao longo do tempo e em razão do próprio dinamismo da existência atual da Terra, diminui as antigas incursões ao isolacionismo. São aqueles padrões existentes, padrões religiosos antigos, em que as pessoas se isolavam, se martirizavam e ficavam meses, anos, sem ver ninguém. E aquilo era considerado sinônimo de pureza,
de crescimento, conferir autoridade, às vezes, àquele, autoridade espiritual. Mas isso é no olhar não é no olhar de Deus, é o olhar do homem. O homem cria sistemas, não é assim? A gente gosta muito de criar sistema, criar ritos, criar valores que não são valores de Deus. Os valores de Deus, as leis de Deus, elas são eternas. E a lei da sociedade, da vida em sociedade, tanto a lei da vida em sociedade como a lei de trabalho, também são leis eternas, porque em qualquer momento que o espírito estiver vivendo, ele necessitará dessa experiência em sociedade ou dessa experiência pelo trabalho, além de outras tantas que a gente já viu e virá também. Nesse sentido, negar o mundo, no conceito evangélico, não significa abandoná-lo. Antes, criar condições novas a uma vivência mais solidária, capazes de modificar as estruturas e comportamentos egoísticos, engendrando recursos que transformem a habitação terrestre em reduto de esperança, de paz, de fraternidade, à semelhança do reino dos céus. Aqui se reportava Jesus. Então, negar o mundo, quando a gente fala lá, negar o mundo não é negar a vida em sociedade, de maneira nenhuma. Acho que já deu para a gente... mas é principalmente negar aquele instinto que me é cruel, aquele instinto que pode me derrubar. Porque o verdadeiro espírita é aquele que luta o tempo todo contra as suas más inclinações. Se nós não tivéssemos más inclinações, nós não estaríamos encarnados no planeta Terra, não. A gente sabe, quando estuda a evolução dos planetas, que todos os espíritos vinculados ao planeta, de alguma forma, estão dentro de um mesmo patamar evolutivo, salvo algumas exceções muito raras, que são os espíritos missionários, são os espíritos de profetas, que vêm para dar um avanço, né, dar um empurrão na nossa evolução. Porque, de vez em quando, a gente precisa ver que pessoas como nós, de carne e osso, são capazes de promover tarefas e fazer obras maravilhosas, para que a gente possa se animar e pensar, nossa, eu também posso fazer alguma coisa. Eu não preciso fazer tão grandiosamente como o outro, mas se eu quisesse também eu poderia fazer. Mas como eu não estou muito disposto, pelo menos eu faço alguma coisa. Mas, em regra, nós somos espíritos devedores. Nós somos espíritos que necessitam ainda de muito aprendizado. E, por isso mesmo, a nossa negação deve ser principalmente as nossas más inclinações, aquilo que nos faz sofrer, não é aquilo que o outro reprova, não. Porque viver em sociedade não é viver em função do outro, não. A gente tem que refletir muito sobre essa fala, porque senão a gente cria sistema. E daí a pouco a gente vai pensar assim, não, viver em sociedade eu tenho que agradar a sociedade, então agora eu vou ser o bom. Não é isso. Quem entendeu isso entendeu errado. A proposta não é essa. A proposta é que a melhoria inicie de dentro para fora. Porque a partir do momento que, ao fazer as minhas tarefas do dia, ao estar nos diversos ambientes sociais que me são oportunizados, que eu esteja feliz. Né, Graça? Quando tiver com o nenenzinho lá olhando o netinho, tem que olhar com qualidade, tem que olhar com amor. Não adianta falar assim, nossa, mas a mãe não chega logo, esse menino está me perturbando, eu estou querendo dormir, ele não me deixa dormir. Porque se fizer isso, não está valendo de nada a experiência. Vai ter que voltar e ter 50 netinhos. Ave Maria, para ficarem todos lá na barra da saia para qualificar. Então, quando a gente está lá servindo o almoço, quando a gente está trabalhando, atendendo no nosso trabalho, os professores, quando estiverem ministrando as suas aulas, façam isso com amor. Se preparem para ir para o trabalho. Antes de entrar no trabalho, façam uma prece. Fixem em algo positivo para que o seu dia seja positivo, para que as energias que possam vir nos derrubar fiquem para trás, não nos alcance. Orar e vigiar, a gente não pode lembrar, não pode esquecer nunca disso. Vida social, então, faz parte da lei natural. Deus fez o homem para viver em sociedade. Devemos considerar, no entanto, que existem seres humanos que fogem dos prazeres e das comodidades do mundo,
não para viverem isolados, mas para socorrerem pessoas mais necessitadas. Aí é diferente. Ah, Cida, e aquela turma que sai como voluntário para atender, trabalhar em locais ermos, locais que ninguém quer ir, para ajudar o outro, esses estão se isolando? Claro que não. Nós não temos que levar o amor a todos os lugares? Que bom que eles estão indo. E melhor ainda se nós pudéssemos ir também. Então, a gente não pode confundir as circunstâncias, né? Quando essas pessoas que vão para socorrer, Allan Kardec vai dizer que essas pessoas se elevam rebaixando-se. Porque, às vezes, o que no plano terreno significa menor valor, no plano de Deus significa maior valor. Então, o que às vezes, eu estou no meu escritório e caiu uma água lá, mas a faxineira não chegou e ela que tem que limpar. Mas, às vezes, a gente pega a vassourinha, o paninho e limpa. Isso não é. Isso pode ser, às vezes, no plano dos vaidosos, no olhar dos orgulhosos, dos egoístas. Isso realmente pode parecer um demérito. Mas, aos olhos de Deus, se for um gesto genuíno, um gesto espontâneo, não tenhamos dúvida que esse tipo de ação só irá ser positivo para todos nós. Então, muitas vezes, o que no plano da humanidade, aos olhos do homem, pode parecer humilhação, aos olhos de Deus, é elevação. Às vezes, a gente vê tanta gente que não abre mão de determinadas coisas e ficam em lutas, em brigas, em guerras durante anos e anos. Porque não aceitam, não fui eu que construí, eu quero o que é meu e não abro mão de jeito nenhum. E muitas vezes a lição que o plano espiritual está tentando nos dar é uma só, é o desapego. Porque nós que compreendemos a vida espiritual, nós que aceitamos a coexistência dos dois planos e que sabemos que estamos aqui para evoluir, nós temos que combater 3 coisas na nossa vida. Primeiro, a ignorância. Depois, o desamor. A ignorância a gente combate com sabedoria. O ódio, que às vezes está dentro do coração, o rancor, a gente combate com amor. Porque a gente precisa combater aquilo que nos desagrega. E, por fim, a terceira coisa que a gente tem que combater é o apego. E o apego não é só as coisas materiais, não. Às vezes a gente se apega a títulos humanos. E esse apego nos faz ser pessoas que, com certeza, poderia ser melhor se não fôssemos tão apegados. Então, a gente tem que combater isso. A gente tem que buscar sabedoria, a gente tem que buscar o amor e buscar o desapego. Porque é só assim que a gente vence esses entraves aí, essas barreiras evolutivas que estão se colocando diante de nós o tempo todo. Então, nesse sentido, esses irmãos que atendem outros irmãos e que, às vezes, precisam assumir cargos até muito que os rebaixam socialmente, certamente, aos olhos de Deus, eles estão se elevando. Quem diz isso é Allan Kardec, lá na lição dele, na questão 771 do Livro dos Espíritos. E ele continua. A história da humanidade traz exemplos de homens e mulheres notáveis que se destacaram no campo do saber religioso ou científico. Essas pessoas, vivendo uma existência de simplicidade e renúncia aos confortos oferecidos pela sociedade, optaram por algo fazer em benefício do próximo. E aí, se a gente fosse listar, né, quantas pessoas que nós convivemos e quantas pessoas que nós conhecemos que abriram mão de tudo, abriram mão de uma vida de luxo, abriram mão de um poder, de um status, de um reconhecimento, para assumir missões que, aos olhos dos homens, eram muito simples. E a gente tem tantos exemplos, né? Os mais evidentes, que estão o tempo todo aí
para todos que querem saber as obras sociais de Chico Xavier, as obras sociais de Irmã Dulce, as obras de Divaldo Franco, que até foi para o Fantástico. Só não gostei que ele falou que está para desencarnar. E é ruim, né, quando a gente fica sabendo que espíritos dessa envergadura estão prontos, já prontos para saírem do planeta, porque a gente já fica pensando quem vai ficar no lugar, né? Que a gente precisa dessa escora. Vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais. Mas a gente precisa dessas referências. Então, segundo Allan Kardec, a própria história do homem, a própria história da civilização humana, ela nos propicia esses grandes exemplos para nos dizer, para nos mostrar que todos nós somos capazes. E Divaldo Franco, eu escutei certa vez ele dizendo o seguinte, que o único diploma que ele tinha é de datilografia. A maioria nem sabe o que é isso, né? As máquinas de datilografia, ninguém nem vai lembrar o que é isso. Mas ele não precisava de nenhum diploma terreno, não, porque ele possui as maiores credenciais divinas, que é a bondade, que é o carinho, que é o amor, com que ele professa, com que ele profere tantos ensinamentos, com que ele auxilia tantas pessoas. E se a gente fosse pensar, se ele tivesse que ficar esperando uma oportunidade para servir, provavelmente a gente não teria aquele resultado tão evidente ali e uma obra tão grande. É importante que ampliemos a nossa visão a respeito da vida no planeta Terra, entendendo que a vida é uma grande realização de solidariedade humana. Assim, a existência terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Vou repetir, é uma escola para nos educar, para nos aperfeiçoar. E a gente se aperfeiçoa pelo trabalho, pelo estudo e, às vezes, pelo sofrimento. Porque o que é sofrimento para um espírito encarnado pode ser uma oportunidade de melhoria, para rever alguns conceitos, rever algumas situações que precisam ser corrigidas. O homem, nenhum de nós, né, segundo Allan Kardec, lá na questão 768, nenhum de nós possui as faculdades completas. Não somos seres perfeitos e seríamos muito pretensiosos se achássemos o contrário. E é exatamente por isso que ele vai dizer sobre a necessidade da união social. É porque não somos perfeitos, é que nos complementamos nos outros. Porque, às vezes, em muitos casos, eu aprendo com o outro aquilo que me falta. Algumas qualidades que eu imagino que eu tenha, de repente, com a convivência com o outro, eu descubro que eu não tenho essas qualidades. E é essa oportunidade aí que faz com que os sujeitos, né, com que nós possamos, pela convivência, sermos melhores sempre. Quem está dizendo isso é o codificador, que vai dizer que, mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para se assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, se precisarmos uns dos outros, quando precisamos uns dos outros, nós não podemos, porque precisamos uns dos outros, nós não podemos viver insulados. Exatamente por causa da nossa necessidade de interação, da nossa necessidade de aprendizado. Ninguém é autossuficiente. Quem pensa assim já chegou perdendo ponto, porque precisa rever muitas coisas em sua própria vida. Todos nós temos pontos a melhorar, todos nós temos questões a corrigir. É uma questão de nos vermos. E cada um de nós tem qualidades e defeitos. Ninguém é completamente ruim, também ninguém é completamente bom. Olha que consolo bom. Ninguém é treva pura e ninguém é luz. Somente luz, pelo menos aqui entre nós, segundo Allan Kardec, porque nós não estamos completos, não somos seres puros e completos. Isso nos dá o quê? Isso não é para nos entristecer, muito pelo contrário, isso é para nos dar a esperança de que, olha, se ainda falta muito para melhorar, então vamos iniciar agora. Vamos começar uma nova proposta, vamos pensar um novo meio comportamental,
para que a vida em sociedade seja mais produtiva, que ao final ela não me seja um fardo, mas que ao final do dia reste o cansaço do corpo, mas não aquele cansaço mental, moral, quando fazemos as escolhas erradas, quando fazemos algumas coisas que não gostamos, que ferem a nossa intimidade. Allan Kardec também segue falando que essas orientações espíritas, fundamentadas em esclarecimentos evangélicos, determinam que a vida social deve ser caracterizada por um clima de convivência fraterna, em que todos se ajudam e se socorrem mutuamente, dirimindo dificuldades e problemas cotidianos. O Espiritismo nos esclarece também que nas relações sociais humanas o homem deve fazer o bem, pois que isso constitui o objetivo único da vida. O único objetivo da nossa vida é fazer o bem. Nenhum outro objetivo é tão importante quanto esse. Sendo assim, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. O relacionamento humano equilibrado nos impõe regras de convivência social que devem necessariamente estimular aquisições de valores morais, tendo em vista que o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola da perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. E aqui a gente não pode passar correndo, porque viver socialmente me impõe regras. Num primeiro momento, eu preciso ter regras de comportamento, de educação mínima, porque uma pessoa mal educada ela não é bem vista, não é bem acolhida nos ambientes sociais. Então, ainda que eu me porte socialmente apenas para receber o carinho das outras pessoas, eu tenho, como espírito, em caminho de aprendizagem, eu tenho que aprender a me comportar, respeitar o outro, mesmo que eu não queira. Isso é um primeiro exercício, apesar de às vezes, a gente pensar que não é positivo, mas esse é um primeiro exercício para começarmos a conter nossos instintos negativos. Porque eu tenho que viver socialmente bem, eu tenho que ser educado, ponto. E vou fazendo isso, talvez, reproduzindo automaticamente isso durante anos, anos e anos. Um belo dia, eu venho na casa espírita e ouço uma palestra que me fala que eu tenho que gostar do outro como se fosse eu mesmo, que me convida a pensar na nossa existência como uma situação efêmera, como algo que vai findar, mas que a nossa existência da carne é curta, mas a existência do nosso espírito é muito maior, é eterna. E quando eu começo a confrontar esses valores espirituais, quando eu começo a perceber que existe mais coisas, mais informações no universo, além da minha pretensão de querer dominar tudo, eu entro num campo muito interessante, que é um convite para rever as minhas atitudes. Então, a vida em sociedade, no primeiro momento, ela freia mesmo. Você não pode chegar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, não. Mesmo que você queira fazer, você não vai fazer, não. Porque se fizer, vai ser punido. Se fizer, existem regras sociais que vão coibir as suas ações, se as suas ações forem prejudiciais aos outros. Mas o grande exercício é que, num primeiro momento, até a gente necessite dessas regras externas, mas que, num segundo momento, nós sejamos capazes de deixar de fazer algo porque isso não nos interessa mais. Eu vou deixar de falar mal do outro porque não tem mais o menor sentido para mim. Eu vou deixar de transmitir um boato, e hoje a gente vive a era da informática, uma coisa horrorosa, porque as fofocas são postadas em tempo real e são disseminadas numa velocidade e alcançam um número muito grande de pessoas. E, de vez em quando, a gente tem a oportunidade de receber algumas informações que não nos engrandecem em nada. De espíritos que estão agindo em sofrimento, que estão ainda na ignorância. E nós não podemos ser propagadores dessa ignorância.
Nós não podemos propagar aquilo que não vai servir para o amadurecimento e a evolução, não. Eu não posso propagar o escândalo do outro, não. Eu tenho que ser eu tenho que reter. Eu não tenho que sair contando. Ah, mas não fui eu que joguei na rede. Não importa. Você tem que interromper ali em você, porque você é um espírito iluminado, você é um espírito que usa a convivência social para o seu crescimento interior. Você é um espírito que busca alcançar as virtudes divinas, que busca se aproximar de Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Vocês já imaginaram Jesus passando o WhatsApp aí de fotos degradantes de seres humanos? Jamais. Jamais. Ainda que ele tivesse o WhatsApp para propagar o Evangelho. Então a gente tem que... São exemplos muito simples, muito bobos, mas muito comuns. Nós estamos vivendo muito isso. Pessoas jovens hoje, imersos nas drogas, e ao invés de sermos aquela energia positiva, aquela oração, aquela bênção, nós nos tornamos uma fagulha, uma flecha para poder piorar ainda mais a situação. Então, nós precisamos começar... a vida em sociedade, ela nos convida a esse tipo de comportamento. E é isso que Allan Kardec está nos dizendo. O convite é esse: vivamos em sociedade para que a gente possa elaborar melhor as nossas formas de receber e de propagar. Porque eu posso receber uma notícia horrorosa e posso não propagá-la ou posso transformá-la em uma coisa bonita, positiva. A escolha é minha. Como instrumento de Deus na Terra, como criação de Deus na Terra, quem faz as escolhas sou eu. E aí, quando eu ando propagando escândalo, eu estou fazendo tão mal quanto aquele que iniciou. Porque eu poderia ser luz e eu passo a ser treva. Então, a experiência em sociedade, ela nos permite viver uma infinidade de situações, das mais diversas possíveis. E são nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, que nós vamos aprendendo e apreendendo cada vez mais aquilo que necessitamos, que nós vamos também nos desvinculando, nos desapegando daquilo que não vai nos acrescentar, daquilo que não vai ser positivo para todos nós. Bom, e Allan Kardec encerra para nós, porque já estamos quase findando, ele encerra dizendo que o relacionamento humano equilibrado nos impõe regras de convivência social que devem ser necessariamente para estimular aquisições de valores morais, tendo em vista que o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola da perfeição. Os companheiros de jornada que habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Mas não vamos empolgar com o herói, não, tá? Podem nos transformar numa coisa melhor, em alguém melhor, que seja um pouquinho. Então, vamos lembrar que os nossos companheiros de jornada são nossa oportunidade primeira de evolução. Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Para nos dizer que estamos visceralmente unidos, indivíduo e sociedade. E por isso a gente deve aprimorar sempre a melhor convivência nesses ambientes. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa retornar na próxima semana com mais um roteiro da apostila da Federação Espírita Brasileira, para mais um momento de reflexão acerca dos nossos caminhos aqui, enquanto estamos encarnados. Fiquem com Deus.